Agora vamos para a explicação desse ponto número 2. Deixa eu ficar do ladinho aqui para você observar, tá bom? Bem, o segundo ponto dessa nossa aula, tem como subtítulo Comunicação e Mídia. Então preste bem atenção que eu vou te explicar isso de forma bem detalhada. A comunicação é um tipo de troca. Podemos trocar informações, conhecimentos, ideias, sentimentos, entre outras coisas. Para haver troca, é preciso interação, conexão entre as pessoas. Para haver diálogo entre as pessoas, é necessário que a comunicação aconteça entre elas e seja uma comunicação eficiente. Ou seja, gente, preste bem atenção. Nós, seres humanos que vivemos em sociedade, nós precisamos nos comunicar. Quando a gente está na sala de aula de forma presencial, o professor precisa se comunicar com os estudantes e os estudantes precisam se comunicar com o professor para justamente todos aprenderem aquilo que o professor está ensinando em sala de aula e todos também compreenderem a importância daquilo que está sendo ensinado. Quando a gente escuta uma mensagem e compreende a mensagem, é porque houve comunicação, é uma troca, como o conteúdo está enfatizando. Então, quando você for escrever o conteúdo, não esquece e observe que está bem destacado. Então, nós que vivemos em sociedade, somos homens e mulheres, jovens, nós precisamos nos comunicar. As comunicações hoje estão cada vez mais modernas por conta justamente das tecnologias. Tá certo? Mas aí presta bem atenção. Existem aquelas comunicações, ou existe aquela comunicação, ou existe aquelas informações que às vezes não trazem assim coisas legais não. Muito cuidado com as fake news, as notícias falsas que circulam na internet. Mas uma comunicação eficiente é aquela que faz a gente expressar, entender e valorizar as coisas. Numa comunicação, a gente aprende, a gente informa, a gente expressa o que a gente sente, tá certo? Então, a comunicação, ela está sempre presente na vida da gente. E nós, seres humanos, precisamos nos comunicar porque vivemos em sociedade. Vamos agora explicar outro ponto importante do conteúdo. Observe que existem dois elementos importantes para que exista a comunicação. O primeiro elemento que deve existir para que a comunicação seja importante é a presença das pessoas na comunicação. Então, é necessário haver alguém que transmita a mensagem e alguém que receba a mensagem. Não existe comunicação de apenas uma pessoa sozinha. Tá? A comunicação só vai acontecer quando uma pessoa envia a mensagem e a outra pessoa recebe a mensagem. Na medida que existe pessoas envolvidas na comunicação, também vai existir diálogo, tá certo? Por quê? Troca de informações estabelece diálogo. Olhe, observe aqui que eu estou enviando informações, explicando informações para você e você vai poder me assistir na sua casa, por seu celular. Então, isso é uma forma de comunicação. Mas existem pessoas envolvidas, certo? Uma pessoa que está enviando a informação, outra que está recebendo a informação. Então, as informações e as comunicações são importantes porque existem pessoas envolvidas. Aí, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção para que você observe aqui a segunda imagem. Veja, esse grupo de pessoas aqui está se comunicando, tá certo? Eu vou me afastar um pouquinho aqui para a gente aumentar a imagem. Estas pessoas estão se comunicando, tá certo? E aí estão trocando ideias. E na medida que elas estão trocando ideias, elas estão se comunicando. Quando a gente está no recreio, trocando ideia com um colega, com uma colega, ou na praça, ou em casa mesmo com os pais, com os irmãos, isso também está fazendo com que a gente esteja estabelecendo comunicação e diálogo. Então, a comunicação, para acontecer, ela tem que existir pessoas envolvidas, tá bom? Tá bom? Com as novas tecnologias hoje, a comunicação ela é interativa e em tempo real,
porque as pessoas utilizam, né, os aparelhos eletrônicos, por exemplo, como o celular. Então, para que a comunicação ela seja um elemento importante, primeiro tem que existir as pessoas. Vamos agora para o segundo ponto aqui, né, desta explicação. Né? O que é comunicado e com que finalidade? Veja, toda comunicação que é realizada, ela tem que ter um objetivo, uma finalidade, né? Um motivo para existir. Então, toda comunicação transmite uma mensagem com uma finalidade, ou seja, com um objetivo. Que objetivos podem ser esses? Ensinar, narrar um fato, divertir as pessoas, convencer e outros. É importante que os interlocutores compreendam a linguagem, que pode ser verbal e não verbal. Pode ser usada a transmissão, que pode ser usada na transmissão das mensagens. Se tudo isso ocorrer, é porque a informação foi transmitida. Um exemplo bem claro. Se você está entendendo o que eu estou explicando para você aqui nesta aula, então a nossa comunicação ela está tendo um objetivo. Ela está tendo uma finalidade. Qual é a finalidade? Você acompanhar por meio dessa aula virtual o conteúdo que está sendo explicado. Então, toda a comunicação ela tem um objetivo, tem uma finalidade, tá certo? E os objetivos e finalidades fazem a gente entender aquela comunicação, aquela mensagem que foi enviada. Lembrando também que a comunicação pode ser por meio de linguagem verbal e não verbal, tá bom? Linguagem verbal e não verbal a gente aprende nas aulas de língua portuguesa, nas aulas de português, tá certo? Então, linguagem verbal é quando tem as palavras escritas, as palavras que são, de certa forma, colocadas, como o texto que eu estou aí disponibilizando para você copiar no seu caderno. A linguagem não verbal pode ser um som, pode ser uma imagem. Observe que sempre aqui nas nossas explicações eu estou colocando uma imagem para você, né, compreender o conteúdo. Então, segundo ponto do nosso conteúdo agora explicado, vamos partir agora para o terceiro ponto do conteúdo.